Bom dia. Declaro aberta a sessão pública de apresentação e defesa perante banca do acadêmico Luiz Kelvin Barbosa, com o tema Os efeitos e consequências práticas das aplicações de medidas cautelares diversas da prisão após transitar em julgado a sentença penal condenatória. Eu gostaria de cumprimentar minhas colegas membros da banca, professora doutora Andréa Flores e professora mestra Juliana Medina de Aragão. Né? Dizer que é um prazer enorme poder usufruir um pouco do tempo de vocês, né, em prol do conhecimento jurídico e, acima de tudo, a gente matar um pouco a saudade aí nessa época em que a distância se impõe. Luiz, queria te parabenizar pelo seu trabalho, dizer que você foi muito assíduo, né, muito dedicado, falou sobre um tema importante. E eu passo a palavra logo para você faça a sustentação do seu trabalho em torno de 10 minutinhos, Luiz, tá? Para a gente avaliar seu trabalho, então. Tudo bem? Tá ok. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim. Sim. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando meu TCC, por vocês estarem despendendo tempo para poder estar me ouvindo. E esse é uma data muito importante para qualquer acadêmico, para qualquer pessoa que está se formando no direito. É um dos momentos que você está saindo da faculdade, passou tudo isso aqui para até escolher um tema, escolher o professor. Quero agradecer ao professor Ricardo por me apoiar nesse projeto, dar todo o apoio e assistência, ligando no final de semana, respondendo mensagem, sem hesitar. Professora Juliana, quero agradecer a senhora, além de estar aqui nessa banca, agradecer por tudo que a gente já passou junto, fazendo HC, lutando pela liberdade de muitos indivíduos que estavam desassistidos. A senhora sabe como é que foi nessa luta. Professora Andréa Flores, quero agradecer a participação da senhora também. Eu não fui aluno da senhora, infelizmente, não fui aluno da senhora, porém, eu ouvi falar muito bem da senhora e que a senhora é uma excelente professora, assim como o professor Ricardo e a professora Juliana. Hoje eu chamo até a atenção da professora Andréa Flores, porque eu vi que ela está dando um curso maravilhoso do pacote anticrime e vai ter assunto um pouco sobre o pacote anticrime aqui também, na finalização. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Eu vou dizer o porquê desse tema. O tema, ele é um tema um pouco extenso, mas ele é para poder abranger o máximo possível do que eu vou falar. Hoje em dia, em tempo de tentar fazer justiça aqui no Brasil, começou a realizar-se muitas e muitas operações, como, por exemplo, a Operação Lava Jato. E a regra era primeiro prender para depois investigar. Com isso, o que aconteceu? Os indivíduos eram presos, os réus ou investigados começavam a ser presos sem ter uma base concreta para essa prisão. Bastava ser um indivíduo de alto escalão, tendo um poder ou um cargo importante na sociedade, que era decretada a prisão dele para poder chamar a atenção da mídia e da sociedade. Tanto é que o próprio procurador Deltan Dallagnol, ele falava, temos que ter apoio da mídia. E era a estratégia adotada. Prende primeiro para depois investigar. Com isso, aconteceu diversas prisões preventivas. E com as prisões preventivas, a defesa árdua ia até o Tribunal de Justiça, quando era caso de não foro privilegiado, e tentava revogar essa prisão e pedia para o magistrado, olha, magistrado, se o senhor não entender que não é caso de prisão, por favor, pelo menos libere meu cliente com as medidas cautelares diversas da prisão. Aí subentendia-se que o indivíduo, quando era libertado com as medidas cautelares, é como se fosse uma vantagem, sendo que, na verdade, não era nem para ele estar preso. Aí, com os efeitos da operação, começou a se tornar regra a prisão preventiva aqui no Brasil. Começou a ser mais... O indivíduo era preso, aí mesmo não tendo base para ele continuar preso, converter a flagrante, muitas vezes, em preventiva, era convertida em preventiva mesmo assim. Aí a defesa recorria da decisão e pedia, como última ratio, para poder, se não for cabimento de liberdade, pelo menos a aplicação das medidas cautelares, do artigo 319 do Código de Processo Penal. E eu cito aqui a mais importante medida cautelar que nós vamos discutir, que é a medida cautelar 319, inciso 5, que são medidas cautelares diversas da prisão, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tinha residência ou trabalho fixo. Aí, o que acontece? Passa o tempo, o indivíduo é preso e a sentença vai transitar em julgado. O indivíduo vai ser condenado e vai passar todo o processo preso.
preso no sentido da aplicação das medidas cautelares. E essa medida, o indivíduo ele não pode sair final de semana de sua casa. Ele não pode sair nos feriados. Ou seja, a liberdade que ele tem é somente de sair de segunda a sexta por um tempo determinado para poder trabalhar ou fazer os afazeres dele. Mas final de semana, feriados e à noite ele não sai de casa, ele não pode, sob pena de ser preso caso se descumpra essas medidas. O que é que acontece? Existem muitos locais aqui no Brasil em que a justiça não é tão célere aqui igual aos nossos estados, que tem um tempo médio muito bom de julgamento. Como eu trouxe até na página 8 do meu artigo, dizendo que em São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, demora 7 anos para poder dar a primeira sentença em primeiro grau. Agora você imagina um indivíduo que vai ficar preso durante 7 anos, sem poder sair de casa no final de semana, sem poder usufruir o feriado, e sem poder sair à noite, durante 7 anos até a primeira sentença. Aí o indivíduo vai recorrer da decisão, vai demorar 8, 9, dependendo dos locais, vai demorar até 10 anos para poder transitar em julgado o processo. Aí o indivíduo, vamos imaginar aqui que o indivíduo fica 10 anos preso, sofrendo essas medidas cautelares, até transitar em julgado. Aí ele vai pegar uma pena. Imaginando que seja um crime de alto clamor social, como, por exemplo, um crime de corrupção ou um crime de estupro. Estupro, pode ser inclusive estupro de vulnerável. Esse indivíduo, ele vai pegar uma pena mínima lá de 15 anos. Só que esse indivíduo ficou todo esse tempo preso domiciliarmente, ou seja, ele não está, de fato, sofrendo o rigor da lei. O rigor que ele deveria, que era o regime fechado, até então. Aí começa a problemática. Na hora que transita em julgar a sentença, a defesa vai chegar no magistrado e vai falar: doutor, eu quero que detraia o período que ele ficou recolhido. Aí que vem a problemática. O magistrado fala: não, eu não vou fazer isso porque o artigo 42 do Código Penal não prevê a possibilidade de detração de pena. Por quê? Porque não fala lá nesse artigo 42 do Código Penal a possibilidade de detração em casos de medidas cautelares. Aí começa a discussão. O STJ ele se manifesta nesse sentido. A sexta turma entende pela forma de não detrair e a quinta turma unanimidade por detrair. Aí qual que é a base legal nessa discussão? As posições contrárias, eles alegam isso, a falta de previsão legal. Só que aí vem o STJ, em vários julgamentos recentes, na quinta turma, por exemplo, o que eu posso citar aqui, que é um defensor deste instituto, que é o Ribeiro Dantas, ele entende da seguinte forma: é possível sim detrair? Eu vou até ler aqui um julgado dele, que é muito interessante, que é: embora ainda exista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena definitivamente cumprida para detração de pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio de nobis in idem. Imagine só, o indivíduo ser preso, ficar 10 anos sofrendo medida cautelar, aí depois pega uma pena transitada em julgado de 15 anos, ele fica 10 anos cumprindo pena na sua casa, em tese. Por quê? Por que cumprindo pena? Porque o recolhimento domiciliar noturno, quando você só pode sair de dia, tem que ficar em casa final de semana e feriados, é como se fosse um semiaberto. Imaginando que o semiaberto esteja lotado, o indivíduo vai ter que fazer isso, para começar a cumprir a pena dele com o uso de tornozeleira eletrônica, inclusive. Aí o juiz vai falar que não, o cara, apesar de ele ter ficado 10 anos sofrendo essas medidas, ele vai ter que cumprir mais 15 de pena. Isso não pode acontecer. O Pacto de São José de Costa Rica não permite isso. Por isso que a gente acolheu o nobis in idem. Isso não é só no direito penal. Inclusive em todos os âmbitos. Inclusive, a bitributação não pode acontecer isso no direito tributário. Não pode sofrer 2 tributações. Para você ter uma ideia, para se ter uma ideia de que é proibido a dupla punição. Você obrigar o indivíduo a ficar 10 anos recolhido na sua casa, sem poder ter vida, e depois obrigar ele a cumprir a pena de 15 no regime fechado, é punir 2 vezes. E vou trazer um exemplo aqui. E a discussão, ela se molda só de segunda a sexta, recolhimento domiciliar noturno. Mas vamos tirar aqui, para você ter ideia da gravidade desse assunto, vamos tirar aqui de segunda a sexta. Vamos deixar só final de semana, em que o indivíduo, ele de fato, fica recolhido em casa e feriado. Eu coloquei aqui 15 dias de feriados aqui no ano. É um pouquinho mais, mas eu coloquei 15 e um mês tem 4 finais de semana, tem 8 dias. Se você multiplicar por 10 anos só os feriados e finais de semana, não estou falando de segunda a sexta.
é 1.160 dias. O cara sem poder sair de casa, colocar o pé para fora. 10 anos. O cara ficou 1.160 dias sem poder colocar o pé para fora de casa e depois quer que ele vai cumprir pena. E o pior, e qual que é o pior? Aí vai ter que detrair a pena, o indivíduo que foi condenado, olha como que as coisas começam a piorar no sentido da sociedade agora. Qual que é a consequência disso? Que é uma das coisas mais importantes. O indivíduo que foi condenado por um crime de estupro de vulnerável, por exemplo, que pegou uma pena de 15 anos, ele vai ter o direito de progressão, de detrair a pena, e logo vai ser mudado o início do regime. Porque deve ser mudado. Se você, o juiz, considerar, por um lado, o indivíduo ele não pode sofrer dupla punição, mas por outro, o indivíduo que ia pegar uma pena de 15 anos vai cumprir 5. Aí o cara cometeu o crime de estupro, ficou na casa dele todo esse tempo, e agora vai para um semiaberto. E de 5 anos para poder sair é rapidinho. É um pulo. Ou seja, o cara cometeu o crime, a justiça errou 2 vezes. O cara cometeu um crime, não vai punir o indivíduo com a forma que deve ser punida, que é no regime fechado. E, por outro lado, a justiça não pode punir 2 vezes. Então, temos aqui uma problemática. Essa problemática que, normalmente, as pessoas não aceitam na hora de aplicar a analogia nesse caso. Por quê? É permitida a analogia. Essa é uma das coisas mais interessantes. Porque o próprio Nutt, Guilherme de Souza Nutt, ele diz, pode-se, pois, concluir que é admitida a analogia nesse caso, cabe também a aplicação da interpretação analógica, que é no caso de menos. Quando a lei diz menos, deve o aplicador da norma interpretar a norma até onde ela quis realmente chegar. Por isso que é possível a aplicação por analogia nesse caso. E qual que é a consequência disso? Além do indivíduo não poder cumprir a pena de 15 anos dele, no regime em que, com a gravidade do crime que ele cometeu, ou seja, ele vai ter que poder até ser liberado. E quando ele vai poder ser liberado? No livramento condicional. Antes de transitar, já imaginou? Um indivíduo cometer um crime barbário desse, e antes de transitar em julgado, ele vai poder ter o livramento condicional. Isso não tem precedente ainda, mas é uma interpretação aqui a longo prazo. Essa discussão ainda não está sendo discutida nos tribunais ainda. Mas pensa bem, se o livramento condicional é pelo efetivo cumprimento de pena, e se efetivo de cumprimento de pena é considerado pela detração, se considera detração o efetivo cumprimento de pena, se o indivíduo cumpriu a pena, se for considerado que ele cumpriu a pena, aí antes de transitar o julgado, a defesa vai falar, doutor, eu quero extinguir a pena do meu cliente aqui, porque a pena é de 15 anos, mas ele já está 10 preso, 9. Então aqui, os crimes hediondos, por exemplo, ele tem que cumprir metade. Nesse caso, ele pegou a pena de 15 anos, qual que é a metade de 15 anos? 7 anos e meio. Então, nem transitou em julgado a sentença, o indivíduo ele vai solicitar o livramento condicional. Vai ser possível, vai tornar uma discussão muito acirrada isso aí. Vai se tornar. Eu não achei tese, não achei jurisprudência, mas é uma consequência. O próprio STJ, o próprio STF tem súmula falando, súmula 117. O que a súmula 117 fala? Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena, admite também ou aplicação imediata do regime menos do que severo determinado antes do trânsito em julgado de condenação penal condenatória. Se o indivíduo ele vai poder progredir de regime, é por lógica que ele vai poder sofrer o livramento condicional. Se o livramento condicional, como requisito, um dos requisitos é o cumprimento efetivo da pena, o indivíduo não vai estar no presídio para fazer toda aquela analogia de vamos ter que ser avaliação do presídio, toda aquela avaliação. Vai ser dispensado. Inclusive, dependendo do decreto presidencial, o indivíduo também pode ser libertado pelo decreto. Se você pegar o decreto de 2017, o presidente Michel Temer, ele colocou lá no artigo 8 que é possível o indivíduo poder ter o direito ao livramento condicional com as medidas cautelares, quando ele coloca lá, no artigo 8º, sem a guia de recolhimento ser expedida. O livramento condicional vai ser concedido sem a guia de recolhimento ser expedida. Isso significa, se a guia de recolhimento não foi expedida, logo ele não está preso. Se ele não está preso, então ele está falando da medida cautelar. Então, dependendo do presidente que tiver aí, se ele falar, os crimes, por exemplo, hediondo, que você, cumprindo 2/3 da pena, cumprindo 2/3 da pena, não sendo um crime grave, não sei o quê, que estão os requisitos lá, o indivíduo também pode ter livramento condicional pela aplicação da medida cautelar.
E quem que é o problema disso aqui? De quem que é a culpa sobre tudo isso? É do magistrado e do Ministério Público, sem dúvidas. O pacote anticrime, no seu artigo 15, ele trouxe o que já era para ser feito, que era quando o juiz determinasse a prisão do indivíduo, só para indo para a conclusão agora, desculpa por estender mais, ele trouxe uma série de requisitos quando que o juiz poderia decretar prisão ou medida cautelar, falando que deveria ser tudo justificado, que deveria explicar por que ele está prendendo e não aplicando a medida cautelar. Ele tem que explicar por que está aplicando essa medida cautelar em específico, por que ele está prendendo e não pode colocar uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Isso não está acontecendo na prática. Não está. Mas se fosse aplicado esse instituto desde o início do processo, nós teríamos que o indivíduo que ia ficar solto sem realmente apresentar o risco de fugir da culpabilidade dele, e ao final do processo, ele sofreria a pena dele e ia preso. Mas não. Quando o indivíduo comete um crime de alto clamor social, tem que prender o indivíduo. Tem que prender ele, porque ele cometeu crime de estupro ou de corrupção. Aí, não, mas como você... Aí o desembargador chega, como é que você decreta a prisão se não tem motivo nenhum? Aí começa aquelas palavras abstratas, né? Que a gente que já conhece um pouco da área por garantia da ordem pública. E esse artigo aqui, ele veda exatamente isso. Só que mesmo assim, vem acontecendo. E se o juiz tomasse esse cuidado de não querer somente punir, de não querer soltar o indivíduo quando soltar, e aplicar essas medidas de recolhimento domiciliar noturno sem a efetiva necessidade, ou seja, eu estou aplicando aqui a medida do artigo 319, de acordo, por exemplo, o inciso 5 que a gente está discutindo, e eu vou falar o seguinte, não pode, você tem que ser aplicada essa medida para você por causa disso, disso e disso. Por exemplo, esse indivíduo, ele bebeu à noite, atropelou alguém, beleza, é diferente. O cara ele é viciado em beber, ele não pode ser à noite mesmo. Mas nos outros casos, não tem o menor sentido a aplicação dessa medida. E todo juiz aplica, independente. Porque um cara que cometeu um crime eventualmente de estupro, por exemplo, mas um caso eventual, exemplo, por que ele não pode ser à noite? Tem alguma relação? Por que ele não pode ser final de semana? Tem alguma relação? Aí o juiz começa a aplicar essas medidas, o magistrado começa a aplicar essas medidas, e ao final do processo o indivíduo nem punido vai ser. E aí imagina como você vai explicar depois para a sociedade, não é a função do legislador, não é a função do advogado e nem do magistrado, mas como é que vai ter uma sociedade em que realmente as penas estão sendo aplicadas? Por quê? O que virou aqui foi a verdadeira, abre aspas, pizza. O cara cometeu um crime gravíssimo. Por um lado, não podemos punir ele 2 vezes. Por outro lado, ele não vai cumprir a pena dele. Ele cometeu um crime gravíssimo e não vai poder cumprir o que ele realmente deve para a sociedade. Ou seja, é possível dele ser reincidente. Inclusive, para concluir, para fechar aqui, se houver como a corrupção dentro do Poder Judiciário, se tiver algum indivíduo sendo investigado por corrupção e algum magistrado quiser favorecer ele, basta prender e o Poder Judiciário lá em cima, nas instâncias superiores, permitir a aplicação dessa medida, demorar, sentar em cima do processo, igual acontece muitas vezes, esperar, passar vários anos até dar a sentença, até ser provido o recurso, aí o indivíduo já vai estar cumprindo pena. Isso pode ser utilizado como forma de beneficiar o indivíduo que tem um alto grau de influência. A gente pode citar aqui casos aqui no estado mesmo, podemos citar casos na Bahia, desembargador que está preso, mas isso é só uma visão futurística de uma discussão que não está acontecendo ainda. Então, com meio desses termos aqui, dessa provocação, dessa problemática apresentada, que eu encerro aqui minha apresentação do TCC e agradeço pela atenção de vocês que ficaram atentamente me olhando, não ficaram se distraindo. Muito obrigado de verdade mesmo. É muito bom quando a pessoa olha para a gente e fica observando, é prazeroso. Muito obrigado. Luiz, parabenizo você pela sua clareza na explicação. E, de imediato, já passo a palavra à professora doutora Andrea Flores para fazer suas perguntas, críticas, considerações, aquilo que melhor lhe aprover, professora. Bom, inicialmente quero saudar meus colegas, professora Juliana, professor Ricardo, é sempre um prazer tê-los em banca
e agora, mais que nunca, é uma forma da gente matar a saudade, né? Desse distanciamento que nos foi imposto e que a gente se apavorou quando achou que era 15 dias e já vai, né, para praticamente o ano inteiro. Então, muito me honra, né, tê-los aqui nessa banca. Parabéns, Luiz, primeiro pela escolha do tema, né, que é um tema para mim inédito, não sei se algum dos colegas já participou sobre isso, né, um raciocínio extremamente coerente, né, e acho até que você não pode deixar essa sua ideia morrer aqui, né, acho que vale a pena você fazer barulho. Então, duas coisas que eu gostaria de te propor. Uma é a leitura de um texto, até já passei para o professor Ricardo, para a gente até fazer uma analogia, né, a esse raciocínio, que é um texto do professor Zaffaroni, em que ele fala que como os nossos estabelecimentos prisionais, e aí ele cita basicamente toda a América Latina, são extremamente perversos, insalubres, ele propõe uma redução da pena em razão disso, já que a pena ela é, né, muitas vezes de morte, porque pessoas morrem lá, e ela é torturante, né, pelas situações, então ela deveria ser cumprida em menos tempo. Então, daquela pena proposta na sentença, o cumprimento deveria ser efetivamente menor. E aí, o que eu acho que você pode fazer, e hoje a gente tem, graças a Deus, um canal, né, com Brasília, que é o professor e deputado, ex-professor, né, na nossa colega, nosso CDB, hoje é deputado Fábio Tradi, tanto a professora Juliana quanto o professor Ricardo tem um contato bastante estreito com ele, de repente, a gente pensar num projeto de lei em que haja essa proposta. Eu acho que quando você propõe efetivamente descontar, né, detrair de forma igualitária, pode surgir realmente um número maior de pessoas que contraponham essa ideia. Agora, se a gente pensar numa proporcionalidade, porque efetivamente é mais brando do que cumprir a prisão, então, assim, vamos manter a detração por uma questão de analogia. Perfeita analogia em bonum partem é permitida, mas vamos fazer uma proporcionalidade, né? Foi o quê? A limitação de final de semana, foi tornozeleira, lógico que tudo isso é inconveniente, que eu acho que tem que ser detraído. Então, de repente, pensar, né, com o seu orientador, a gente me ponho aqui à disposição para, por que não formular uma proposta de que isso fique previsto em lei, né? Tanto ali no artigo 42 do Código Penal, ou de repente no próprio artigo que traz o rol das medidas cautelares, e aí, consequentemente, né, através do Fábio, a gente levar isso, né? Eu acho que seria um grande ganho, porque, infelizmente, eu vejo como é complicado a gente ficar à mercê disso. Você tem que ficar lá na expectativa de torcer. Cai numa turma e não cai no outro. E aí você explica para o seu cliente, olha, dançou, neném. Por quê? Tem possibilidade? Tem, mas você caiu no azar, né? Quer dizer, eu faço a minha parte técnica, mas o azar foi seu. A gente não pode trabalhar o direito dessa forma, né? Então, acho que algumas coisas são importantes demais, graves demais, para a gente deixar à mercê da quinta ou da sexta turma, ou seja, deixar à mercê do vento que sopra para lá ou para cá, tá? Então, te parabenizo pela sua apresentação, me transpareceu, sabe o quê? Que você tem tesão por isso, que você gostou de pesquisar, que você foi a fundo, você se interessou. E isso é tão importante para a gente, da mesma forma que você gosta de ver a nossa carinha aqui, a gente gosta de ver um aluno que faz uma apresentação assim, que está no sangue dele, aquilo que ele defendeu. Então, você está de parabéns. Muito obrigado, professora. Obrigada, devolvo a palavra. Professora Medina, no mesmo sentido. Gostaria de cumprimentar primeiramente aqui o presidente da banca, o professor Ricardo Souza Pereira, dizer que estou notando que ele emagreceu, não sei se é a câmera, mas parece-me que ele está mais magrinho. Cumprimentar a professora Andréia Flores pelas brilhantes considerações acerca do seu trabalho, Luiz, né? E dizer que você está de parabéns pela sua explanação. Eu sabia que não ia ser diferente. O Luiz foi o meu aluno lá no Núcleo de Prática Jurídica. Na verdade, de todas as turmas, um dos alunos mais aplicados, se não, né, um dos, assim, singular, nesse sentido, sempre
pegava um caso, estudava a fundo aquele caso, né? Então, o que você fez também em relação ao seu trabalho aí, ao seu artigo científico, né? E também faço aí as considerações minhas, na verdade, as palavras da professora Andréia Flores, né? Se você quiser fazer dentro dessa questão de uma proporcionalidade, um projeto de lei, uma proposta, na verdade, né? De lei que a gente possa estar encaminhando para que o professor aí, deputado Fábio Tradi, ele analise, né? Então, eu acho que acabaria com toda essa discussão acerca da possibilidade ou não da detração penal em relação às medidas cautelares diversas da prisão, que, apesar de não deixarem a pessoa encarcerada, né, elas vão restringir aí o direito de liberdade dessa pessoa. E eu entendo que, sim, logicamente, pode ser aplicada a analogia, né, na questão da detração penal, assim como já há entendimentos doutrinários nesse sentido, mas há divergências aí, como você colocou, na jurisprudência, né? Então, é isso, são minhas considerações. Eu gostaria de dizer que você está de parabéns. Não tenho pergunta, porque você tornou tudo muito claro, até as questões que nós poderíamos fazer em relação à analogia, aplicação, você já veio, ou seja, você foi muito claro em tudo, explicou muito detalhadamente. Foi a questão da execução da pena, né, Leandra? Ele trabalhou pela execução penal inteirinha, então eu acho que nasceu aí um grande criminalista. Não sei se é isso que você quer ser futuramente, mas você está preparado para isso, um advogado, né, que é o que vocês serão primeiramente aí, né, um advogado criminalista, talvez, ou até tributarista, né, que você fez uma certa analogia com o tributário, mas para cumprimentá-lo. Está de parabéns, devolvo a palavra ao presidente da banca. Não estou ouvindo, professor. Não estou ouvindo. Oi, está ouvindo? A gente vai fazer uma reuniãozinha agora pelo grupo aqui do WhatsApp, elas vão votar e a gente analisa. Ju, eu adicionei você aí, tá? Um minutinho, a gente já volta. Muito obrigado pela palavra, professora Juliana. Luiz. Sim, professor. Luiz, fizemos uma reunião no nosso grupo aqui de WhatsApp para essa finalidade. A banca, sem mais delongas, e considerou aprovado.